A paz do Senhor, meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao canal EBD Clebson Silva. Estamos aqui juntos mais uma vez para comentarmos a lição de número 12, intitulada Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Quero desde já pedir a você que se inscreva no canal para facilitarmos a nossa divulgação desse trabalho. Excepcionalmente, como nós vamos falar de casamento, Então eu quero apresentar aqui para vocês a minha esposa, que estamos juntos há 25 anos, 25 anos, Deus me presenteou com essa varoa e nós estamos lutando cada dia para nos mantermos unidos na presença de Deus, Porque casamento é isso, casamento é unificação, é união. O próprio Jesus falou que não seríamos dois, mas seríamos uma só carne. Então, essa é a varoa que Deus me deu. Eu já sou grato a Deus pela vida dela, pela vida do nosso filho. Nossa família, como eu costumo dizer, nossa família é pequena, mas o Deus que cuida da nossa família é grande. E por isso estamos de pé. Quer falar alguma coisa, minha filha? Diga aí boa noite ao povo. Boa noite, Pai do Senhor. Pronto. Então vamos dar continuidade, irmãos, à nossa lição. O textual da nossa lição, de número 12, ele diz o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6 e o versículo de número 14. A gente vale salientar também e observar, irmão, que esse texto ele não tem 100% a ver com o casamento. Na literalidade do texto, o apóstolo Paulo estava combatendo alguns ensinadores que estavam no seio da igreja de Corinto, ensinando doutrinas errôneas que conduziam o povo ao pecado. Então, Paulo está alertando o povo para que não se junte, para que não se prenda a um jugo desigual, Porque ele vai afirmar mais o seguinte: que justiça, que comunhão tem, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, nós, servos de Deus, já somos justificados e não temos que ter comunhão onde há injustiça, E que comunhão tem a luz com as trevas? Logicamente, Paulo está comparando a igreja do Senhor como sendo ela luz, e a própria palavra diz que nós somos a luz desse mundo, Agora, interessante é que nós, sendo luz, a luz só tem efeito nas trevas, Você só vai saber que luz é luz no meio das trevas. Então, Paulo também não está falando para a gente ficar enfurnado, entre quatro paredes. Não, a gente tem que brilhar nesse mundo que está em trevas, Então, somente a título de esclarecimento, fica aí essa esclarecimento a respeito de 2 Coríntios 6,14, que é muito usado para casamento. Mas, irmão Cleber, eu posso usar esse texto para falar sobre casamento? Claro, Claro, é justamente sobre isso que nós vamos falar, o casamento misto, que era inaceitável aos olhos de Deus. A verdade prática, ela diz o seguinte: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observado e a orientação divina para a sua formação. A gente observa aqui, eu quero falar para você, como eu já falei, nós estamos juntos, eu estou junto aqui com minha esposa, casados há 25 anos. Se não fosse a orientação divina, se não fosse a orientação do Senhor, nós não estaríamos até esse período. É tanto que nos últimos tempos, tanto que nos últimos dias, casamento que dure 25 anos é causa de espanto, Já causa espanto para as pessoas, Porque é muito difícil, porém, se Deus está no controle, a gente consegue.
né? Então vamos passar aqui a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos, como já estão de costume, nós não vamos fazer uso da leitura para ganharmos tempo no vídeo. No entanto, é importantíssimo que você faça a leitura em casa para sua melhor compreensão, né? Então vamos lá. Objetivos. Vamos para os objetivos. Objetivo geral. O objetivo geral, ele diz o seguinte: salientar o perigo das uniões ilícitas. Temos que salientar o perigo das uniões ilícitas. Objetivos específicos são 5. O primeiro objetivo específico diz o seguinte: combater o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. O segundo, o porquê que o judeu não poder se casar com uma pagã. O terceiro, destacar a observância do povo judeu. E o quarto, aconselhar a respeito do casamento de crentes. E o quinto é incentive a espera no Senhor. Esses propósitos aqui, esses objetivos, você deve ser alcançado na sua aula no próximo domingo, né? A nossa introdução, ela diz o seguinte: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Entre judeus e mulheres pagãs. Deixa eu colocar aqui, irmãos, para você poder ler aí. Entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema. O que a palavra de Deus diz sobre o assunto? Na lei de Deus aparece a ordem: não façais concerto com moradores da terra, nem tome das suas filhas para seus filhos. Isso está no Êxodo, capítulo de número 34, do versículo 11 ao versículo de número 16. A gente vamos observar aqui, irmãos, uma coisa que é muito importante. O relacionamento é necessário para a convivência do ser humano nessa terra, né, em sociedade. É importantíssimo que o ser humano ele se relacione, porém é impossível que ele possa relacionar-se apenas com pessoas que professem a mesma fé. Então, o que é que Deus estava proibindo? Ele estava proibindo um relacionamento íntimo, né, com pessoas que não professassem a mesma fé, que pessoas que fossem de outras nações, né, tipo os samaritanos. Então, Deus estava proibindo que esse povo viessem a casar com os judeus. A lei ela proibia esse relacionamento íntimo, que prendia, né, uma pessoa a outra, tipo como o casamento, né? Nós vemos também, irmão, que o casamento ele é o início da base da sociedade, né? Que dá origem à família, que vem da origem da família, né? E essa família ela vai formar uma sociedade. A sociedade ela é formada por famílias. O casamento bíblico ele é tão importante que a gente vamos entender que que ele está simbolicamente sendo utilizado, alegoricamente e figuradamente, nas revelações escatológicas, né? O casamento ele é a base da revelação escatológica, tanto que Cristo, né, ele é tido na Bíblia, ele é mostrado na Bíblia como sendo o noivo, como sendo o esposo na parábola das virgens, né? Ele é o esposo, ele é o noivo. Então a igreja em Apocalipse, ela é a noiva. Então nós vemos que a importância do casamento para o judeu é tão grande que ele está relacionado, numa linguagem figurada, às bases doutrinárias e escatológicas, né? Nós vemos também que o casamento o casamento bíblico, né? O casamento que a Bíblia defende, que a Bíblia ordena, que Deus ordena que assim seja, ele está sobre 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? O primeiro é que ele seja monogâmico. O segundo, que ele seja heterossexual. E o terceiro, que ele seja indissolúvel, né? No entanto, aqui nós sabemos que ninguém casa, irmão, ninguém casa para separar. O intuito do casamento é que ele sobreviva,
é que ele permaneça para sempre. Esse é o desejo de Deus em relação ao casamento, né? O casamento misto, nesse sentido aqui, na lição, ele traria muitos problemas para os judeus, né? Inclusive o problema da idolatria, que foi uma das consequências do povo ter caído, ter sido conduzido em cativeiro para a Babilônia, né? Então, a gente observa também que esse povo, casando-se com as mulheres pagãs, poderiam ser influenciados por elas a praticar as suas abominações, né? Praticar as suas as coisas que desagradavam a Deus, e a ponto de afastar os homens da presença de Deus, como fez e aconteceu com o rei Salomão, né? Salomão, que teve 700 mulheres, muitas concubinas, mais de 1000 concubinas, e a Bíblia vai afirmar que a Salomão começa a afastar-se das mulheres, até se dobrar diante dos deuses dessas esposas, assim, para agradá-las, né? Então, a gente vamos ver esta situação que Deus estava proibindo para que o povo não se contaminasse com a idolatria. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Diz o seguinte, primeiro ponto: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. 1.1. A ira e a reação de Esdras. Quando Esdras foi informado que muitos judeus haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou angustiado. A gente vai observar aqui, irmãos, que ele não ficou apenas angustiado, como diz o tópico 1.1, mas também irado, né? Ele ficou irado. E a gente observa qual era o motivo da ira de Deus, qual o motivo dessa revolta. Era que o povo estava vivendo acabado de sair do cativeiro. Tinha acabado de sair do cativeiro. E qual foi a causa do cativeiro? Justamente a idolatria, justamente a desobediência a Deus. No entanto, o povo não tinha não tinha aprendido com seus próprios erros. Estavam caminhando para a mesma situação, né? E diz a mais que Esdras ficou angustiado. Ele, ele teve uma profunda angústia, uma profunda tristeza ao ver que o povo não havia aprendido nada com seus próprios erros, né? Tem um adágio popular: errar é humano, errar 2 vezes torna-se burrice. É um adágio muito pejorativo, porém é real, né? O povo não havia aprendido com seus próprios erros. E diz mais que o povo começou a chorar, né? Vamos ver aqui. Manifestando sua profunda angústia, rasgou seus vestidos, sua capa, e arrancou seus cabelos. A angústia de Esdras foi tão grande, está aqui escrito, irmão? A angústia dele foi tão grande que ele não raspou a cabeça como fez Jó, né? Ele arrancou o cabelo da cabeça e das suas barbas. O que é vergonhoso para um judeu era ter a sua barba raspada, né? Todo judeu, inclusive sendo um escriba ou sacerdote, tinha que ter a barba grande, né? O rasgar os vestidos também era sinal de angústia, sinal de busca pelo um perdão divino, né? De constrangimento diante de Deus. Então Esdras rasgou as suas vestes e arrancou o cabelo da cabeça e da barba, né? Isso em praça pública, viu? A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. A gente vê que Esdras ele fez isso em praça pública e a notícia correu. A notícia de que Esdras estava expressando a sua indignação por este erro tão grave que o povo havia cometido e por essa falta de aprendizagem, né, em meio a uma situação tão difícil. Diz assim: na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus, e todo o povo chorou
com grande choro, né? Então o povo, em praça pública, o povo observou a indignação de Esdras, e na hora do sacrifício à tarde, Esdras ajoelhou. E aqui é onde a gente observa uma coisa muito importante: o amor altruísta de Esdras, que deve ser exemplo a cada um de nós. O amor altruísta. Quem estava em pecado? Esdras? Não, mas era o povo. O que é que Esdras fez? Ao invés de apontar, Esdras vai orar pelo povo. Esdras vai pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia do povo, né? Então é assim que nós devemos fazer, irmão. Ao invés de apontar, ao invés de mostrar os erros de alguém, a gente deve olhar para nós. E Esdras se colocou, assim como Daniel, Esdras também orou pelo povo, mesmo que ele não tenha tido participação nesse pecado. E o povo chorou com um grande choro, né? O povo sentiu o peso da verdade que estava sobre eles, né? Da verdade que vinha sobre ele, mostrando a sua falta de compromisso com Deus, né? Então vamos passar aqui para o segundo ponto. 1.2 diz o seguinte: o efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido que havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante do povo. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor. Isso está escrito em Êxodo capítulo 10 e o versículo de número 3. A gente observa aqui que esse Secanias era um cidadão judeu muito influente, né? E decide voltar-se para Deus, decide tomar uma atitude de arrependimento. E o que é que ele vai fazer? Ele fala ao povo, dizendo e conclamando o povo para que se voltem também para Deus, né? Sendo ele usando a sua influência, né? Ele vai conclamar o povo a voltar a Deus, e ele fala isso: vamos voltar e despedir as mulheres estranhas juntamente com o que é nascido dela, ou seja, com os filhos, né? Tá aí onde a gente entende e vê um grande problema de casar ou fazer qualquer outra coisa fora da orientação divina. A gente lembra nesse caso aqui, a gente lembra de Abraão, né? Abraão, Sara e Agar, né? Deus tinha feito a promessa para Abraão, né, que Sara daria à luz a filhos. A promessa, quem fazia parte dela era Abraão e Sara. Sara precipitou-se, Abraão deu ouvido à voz da sua mulher e terminou por ter um filho com Agar, a serva de Sara, que mais à frente veio ser um grande problema para Abraão, que ele teve que despedir Agar juntamente com Ismael, e isto é problema para Israel até os dias de hoje, né? Que entre Israel e os muçulmanos, né, que defendem que o filho da promessa é Ismael, né? Mas no entanto Deus também cuidou de Israel, mas o problema ele sempre veio, a consequência do pecado, do erro, da desobediência a Deus, ela sempre vem, né? Disseram a Esdras: levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. Agora a gente observa uma coisa, que o povo, por intermédio de Secanias, passa agora a apoiar a Esdras nessa tarefa de conduzir o povo ao arrependimento. E Esdras, ele é incentivado. O que falta muitas vezes é alguém que incentive, né? Alguém que ajude a uma tarefa, né? E o povo aqui agora, depois que foram constrangidos pelo pecado, por intermédio da palavra, eles observaram e viram que deveriam
ajudar Esdras nessa tarefa. Vamos passar para o próximo tópico. 1.3. O arrependimento do povo. Diz o seguinte: Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme a palavra de Secanias. Né? Então, Secanias ele foi um ponto, foi uma pessoa importantíssima nessa decisão do povo. Né? Tanto que Esdras aproveitou a popularidade de Secanias e fez o povo jurar que fariam conforme a instrução de Secanias. E o povo jurou, como está lá em Esdras capítulo 10 e o versículo de número 5. Esdras falou, como foi isso? Esdras falou para eles: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, fazei confissão do vosso pecado. O que é que Esdras está dizendo? Olha, vocês têm que fazer 3 atitudes, têm que tomar 3 atitudes. A primeira atitude dela é confessar a Deus e reconhecer que vocês pecaram. Né? A segunda é fazer confissão desses pecados. Né? Depois é apartar-se das mulheres estranhas e deixar que elas fossem embora. Foi assim que aconteceu e o povo decidiu acatar a voz do Senhor. Vamos passar para o próximo slide. Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas. Né? Então, Esdras, para garantir que essa palavra entrasse em vigor, que fosse acatada, que fosse obedecida, que eles ajuramentaram, eles colocaram essas pessoas para observar se de fato ia ser cumprida a lei, a vontade, né, o acordo que eles tinham feito para retornarem a Deus. Aí diz mais aqui: antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Né? Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Observe aqui, irmãos, que o comentarista da lição, ele faz questão de colocar nesta cronologia, dizendo que Neemias havia chegado primeiro do que Esdras a Jerusalém. No entanto, a gente tem outra linha que diz que Esdras chegou primeiro. No entanto, aí você faça seus estudos, observe e fique com a sua opinião, né? Porque a ordem aqui não vai alterar o fato, né? O foco da palavra, que era combater o casamento misto, né? Então, a gente observa aqui uma coisa, que sacerdotes haviam se casado com as mulheres estranhas. A gente observa aqui, irmãos, uma coisa que, apesar de todo o esforço do judeu para que não se associassem com os povos estranhos, eles conseguiram entrar no meio do povo de Deus sorrateiramente. Observe que eles não desistiram. A gente vê que desde o começo dessa lição, a gente vê eles tentando entrar na reconstrução dos altares, na reconstrução do templo, na reconstrução dos muros. De uma forma ou de outra, eles queriam, porque queriam, entrar no meio do povo de Deus, né? E viram que não conseguiram, mas a gente vai observando que sorrateiramente eles conseguiram entrar na família do sumo sacerdote, né? A filha de Sambalate, diz mais aqui, ó: um dos netos do sumo sacerdote Eliacibe era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. A gente observa aqui o seguinte: olha a perspicácia desses homens, né? Chegaram até a casar com um sacerdote. A filha de Sambalate casou-se com um sacerdote. A gente vê aqui também outro ponto, irmãos, é a questão do exemplo. Nós somos exemplo, a minha família, eu, minha esposa, eu devo ser exemplo aos jovens, para os rapazes da nossa igreja.
né? A minha esposa deve ser exemplo para as jovens da nossa igreja. Então aqui o povo observou, se o sacerdote casa-se, por que eu não posso? Né? Se um sacerdote tem uma mulher estranha, casou-se com uma mulher estranha e vivem bem até hoje, por que nós não podemos? Então vale a pena, irmão, a gente observar que os nossos altares e púlpitos não devem estar pessoas que vivam em rebeldia à palavra de Deus, né? Que vivem em rebeldia à palavra de Deus. Então é preciso que a gente tome muito cuidado para que essas pessoas não achem espaços nos nossos púlpitos, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Porque o inimigo ele não brinca, né? O inimigo ele não descansa, ele não para, né? Ele espera que eu e minha esposa a gente relaxe. Ele espera que você e a sua esposa relaxe. Pense que ele está afastado, mas não. Você já viu a caçada de um leão, né? A própria palavra diz que o inimigo vive como um leão, buscando a quem possa tragar ali ao derredor. E a qualquer momento, em qualquer descanso seu, ele pode atacar. Segundo tópico, por que o judeu não devia casar com uma mulher pagã? 2.1. Deus havia proibido o casamento misto. Deus havia proibido o casamento misto. Diz mais assim: a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era de que o judeu não viesse a cair no pecado de idolatria. Então, Deus proibia essa união para que, com esses dois propósitos, né? Primeiro, quem caísse, quem cometesse ela, estava vivendo em rebelião contra Deus. E segundo, as finalidades era essa, para que o povo não caísse no pecado da idolatria, né? Nesse pecado da idolatria que tanto é prejudicial para o povo judeu. E a gente observa, irmão, que diz aqui a nossa lição, ela diz aqui o seguinte, nós vamos ver no próximo ponto, duas catástrofes que aconteceram no meio do povo de Deus, a respeito do casamento misto, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, a ponto também, irmão, que não somente, muitas vezes, o casamento misto, a idolatria, ela não está longe, porque tem muitas esposas que idolatram os esposos, e muito esposo que idolatra as suas esposas. E torna-se um casamento infeliz, né? Cristo não habita. E o foco central do casamento é Cristo, né? É o amor, é Cristo. E se Cristo estiver no meio do casamento, ele vai sempre prosperar, né? Sempre prosperar. Vamos para o próximo ponto. 2.2. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Nesse tópico aqui, irmãos, ele vai trazer, como eu falei para você, ele vai trazer dois exemplos de catástrofes da nação e para as pessoas. O primeiro dele é, como já falei antes, é de Salomão. Olha só como o escritor vai definir Salomão. As definições que ele vai dar. Primeiro, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Né? Observe que o escritor da lição faz questão de frisar quem era Salomão, filho de Davi. Quem era Davi? O amigo de Deus, né? Salomão tornou-se rei de Israel, né? Por vontade de Deus, que Deus também deu sabedoria a ele tremenda, né?
Foi o único, foi Davi que queria construir o templo. Não permitiu Davi, mas sim Salomão construiu, foi o construtor do templo em Jerusalém. No entanto, Salomão caiu e a própria Bíblia vai falar que ele estava, terminou seus dias em desobediência a Deus, por conta de, até chegar a ponto, irmão, de se dobrar diante dos deuses para agradar as suas esposas, né? Tá aí o perigo de casamento misto na vida de Salomão, um exemplo de que a mulher conseguiu afastar, as mulheres pagãs conseguiram afastar Salomão da presença de Deus. Outro aqui foi o homem chamado Acabe. Acabe, a própria Bíblia diz que não houve rei tão ruim quanto Acabe em Israel. Diz assim: Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, né, princesa Sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Jerusalém e perseguiu os profetas de Deus. Isso está lá em 1 Reis, capítulo de número 18 e o versículo de número 4. Nós vemos aqui, irmão, na história, que os fins, eles não justificam os meios, né? Os fins não vai justificar os meios. Por que Salomão casou com tantas mulheres estranhas, né? Primeiramente, porque ele perdeu o temor a Deus. Segundo, porque eram casamentos arranjados politicamente. Por isso que não havia guerra. Por isso que o reino de Salomão foi tão próspero, porque não tinham inimigos, apesar de Davi já ter entregado para ele um reino já que vivia em prosperidade e sem inimigo algum. No entanto, ele fazia acordos e casavam com princesas para manter a paz e o crescimento do reino. Mas como foi esse crescimento? Como foi que ele conseguiu chegar a esse objetivo, né? Do mesmo jeito, o rei Acabe casou-se com a princesa Jezabel, né, que é sinônimo de mulher perversa em toda a Bíblia, e fora da Bíblia a gente não conhece, raramente as pessoas não botam nome em filhas de Jezabel ou Judas. Raramente você vai encontrar esses dois nomes na nossa época, né? Justamente já porque já ficou nomes pejorativos, né? O que é que essa mulher fez? Ela conseguiu fortalecer o culto a Baal em Israel. Ela conseguiu firmar o culto pagão no meio do povo de Deus. Ela conseguiu fazer algo que foi terrível para o povo de Deus. Além disso, ela perseguia os profetas do Deus verdadeiro, a ponto de a gente conhecer a história de um profeta chamado o profeta Elias, né, que fugiu desta mulher também. E olha que Elias, debaixo da graça de Deus, fez descer fogo do céu, né, com a graça de Deus, né, e matou os 450 profetas de Baal, porque Deus era com ele, né? A gente vê aqui, irmãos, como eu já falei, o importante não é chegar a qualquer objetivo. O importante é como você chegou lá. O importante não é casar bem. O importante é saber se o seu casamento está na direção de Deus, na direção daquilo que Deus quer para a sua vida, né? Então vamos lá passar para o terceiro ponto. A sobrevivência do do povo judeu, diz o texto. Existem judeus em os nossos dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, Lucas 21, 24, não se misturaram com os povos no meio dos países dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados, né? Os judeus, eles não se misturam, eles continuam mantendo a sua tradição, apesar de estarem espalhados pela Espanha, pela Polônia, pela Inglaterra, né? Apesar de todas as catástrofes que os judeus têm sofrido, eles
permanecem, eles sobresistem. Assim o judeu se mantém, assim deve se manter a igreja, irmão. A gente vê que os judeus também sofreram na época com a Alemanha, na época de Hitler, que matou centenas de milhares de judeus, mas mesmo assim o povo permanece, o judeu permanece separado, afastando-se do mal e acreditando justamente nas promessas de Deus. Assim também deve se manter a igreja, né, pura, deve se manter santa no mundo onde jaz o maligno, né? Jesus orou pedindo a Deus para nos livrar do mal, mas ele disse: não os tire do mundo, né? Eu peço que os livre do mal, né? Tem um grande exemplo de um animal traz uma forma de vida, é a garça. A garça, ela anda na lama e as suas penas são sempre brancas. Assim deve ser a igreja, né? Estar no mundo, mas não é do mundo. Então vamos dar continuidade. O quarto ponto, uma palavra final sobre o casamento dos crentes, né? Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Diz aqui, a maior bênção que Deus deu à humanidade foi enviar a Jesus Cristo para ser Salvador do mundo, né? Mas no sentido material, a maior bênção que Deus deu ao homem é o casamento, né? É o casamento. Essa é a maior bênção que Deus deu ao homem aqui na terra. A gente observa, irmãos, que é preciso, para se manter um casamento, para conseguir casar bem, é preciso fazer uma excelente escolha, porque é para o resto da vida, né? O propósito do casamento cristão, ele é para o resto da sua vida. Então é preciso você selecionar bem, procurar bem, orar, né? A gente observa que Rebeca ela foi escolhida debaixo de oração, né? Não foi encontrada no Zap, não foi encontrada no Facebook, não foi encontrada no Instagram. Ela foi encontrada debaixo de oração, é verdade. Ela foi encontrada debaixo de oração, né? Ela não foi achada num Tinder, onde são coisas superficiais, irmão, que você não conhece. Por isso, a gente observa hoje que o número de divórcio ele tem aumentado espantosamente no mundo inteiro, né? Dado a facilidade que as pessoas têm de se casarem sem conhecer, né? Sem conhecer, né? Então a gente precisa saber que o casamento é para a vida toda. Isaac sabia disso. Isaac sabia. Então observe uma coisa, né? Que o povo tinha se casado com uma mulher estranha. Aí Abraão conjurou ao mordomo Eleazar procurar entre a parentela dele, buscar uma esposa para Isaac. E observe que Isaac já não era mais um rapazinho, né? Possivelmente Isaac já tinha 33 anos, mais ou menos 33 anos de idade, já era um homem, né? No entanto, Isaac estava orando, né? Isaac foi buscar a orientação divina para que Eliezer trouxesse uma mulher da vontade de Deus. A orientação bíblica para o crente quanto ao casamento é que seja livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Hoje, para nós que somos igreja, não é problema nenhum um brasileiro casar com uma paraguaia, um chinês casar com um pernambucano, entre nacionalidades, né?
desde que seja, olha a recomendação, desde que seja no Senhor. Isso significa dizer, desde que esteja na vontade de Deus, né? Desde que esteja na vontade de Deus. A gente percebe que, eu vou dizer, a gente percebe, irmão, que uma coisa, que para se casar hoje em dia, está muito diferente, né? Para eu encontrar a minha esposa, foi uma direção de Deus. Foi Deus que trabalhou para a gente se encontrar. Na porta de uma igreja. Na porta de uma igreja, né? Na porta de uma igreja nós nos encontramos. E ali estamos até hoje, né? Mas o que foi que ela viu em mim? O que foi que eu vi nela? É simplesmente Deus preenchendo e mostrando. Hoje se procura o seguinte: eu quero casar, quer casar, né? Eu quero, mas tem que ser, por exemplo, tem que ser um gato, tem que ser uma gatinha, mas não é bem assim que se escolhe. A jovem de hoje fica louca, diz: não, mas o rapaz é um gato. Eu tô louca por ele, pastor. Do mesmo jeito o jovem, mas rapaz, é uma gata. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que você não deve casar com uma gata e não deve casar com um gato. Por quê? Primeiramente, o gato ele é egoísta. O gato ele só pensa nele. O gato ele não vai lhe devolver nada. Ele deita perto de você, o intuito dele não é lhe dar carinho, é receber. Ele chega ali de mansinho e consegue o que ele quer, que é o seu carinho, a sua atenção. O gato, ele é traiçoeiro. Quando ele não quer o seu carinho, imediatamente ele vai lhe zunhar, vai lhe morder. Ele é traiçoeiro, né? Não case com gato, nem com gata, né? Procure uma mulher de Deus e um homem de Deus. Outro porque você não deve casar-se com um gato, nem gata. É preguiçoso, né? Pense num gato como parece amanhece o dia, o gato já passa meia hora só se espreguiçando para depois levantar. Já pensou você casar com um marido desse? Numa segunda-feira ele começar para levantar para ir trabalhar, ele passar uma hora se espreguiçando em cima da cama e você chamando? Então, do mesmo jeito, uma mulher, já pensou você trabalhar, casar-se com uma mulher dessa? Que precisa fazer algo para que ela se levante? Não case com gato. Terceiro quarto ponto aqui, que você não deve casar-se com um gato, ele é interesseiro. Primeiro, ele é egoísta, ele é traiçoeiro, preguiçoso e interesseiro. E muitos outros adjetivos que a gente deve observar para não se casar com um gato, né? Ou com uma gata. Então aprenda isso. Aprenda com a Bíblia, aprenda com Isaac. Quer encontrar uma mulher? Busque a Deus. Quer encontrar uma esposa? Busque a Deus. E a Bíblia diz que não é fácil, né? É difícil encontrar uma esposa. Tanto que quem encontra uma mulher, encontra um tesouro. Assim diz a Bíblia, né? A gente observa também, irmãos, que o casamento, ele é heterossexual. Diferente dos casamentos que estão se fazendo por aí hoje, o novo conceito de família, né, que a sociedade tem implantado, né? Olha só o que diz aqui. O casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. É o que nós vamos ver nesse ponto aqui agora à frente, né? Que a gente precisa, que é uma união total entre homem e uma mulher. Vamos entender o seguinte: aqui já entra um daqueles pilares que nós falamos no começo, né? Um daqueles pilares. O casamento, ele é um casamento heterossexual. Heterossexual. E qual é a base bíblica para isso? A ordem de Deus: crescei e multiplicai e enchei a terra, né? Enchei a terra. Deus deu presente para o homem e deu presente para a mulher. Ao homem Deus deu o sêmen, né? Que vem da palavra semente, né? E a mulher ele deu útero, que vem de humus,
que é terra, né? Então Deus deu a semente para um e Deus deu a terra para outra. Então, juntos eles podem povoar e encher a terra. Mas se botar semente com semente, não nasce. Terra com terra, não frutifica. Deus foi perfeito. E ele falou, crescei e multiplicai. Só se multiplica homem com mulher. Essa é a vontade de Deus para o casamento bíblico, né? Que Deus guarde cada um crente de algum dia aceitar um jugo desigual com o infiel, né? Que Deus nos proteja, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento com um crente, de um crente com uma descrente, com muita probabilidade será uma infelicidade, né? Então, assim como o casamento na direção de Deus, ele é abençoado, ele é propício à felicidade, o casamento de um não crente com um infiel, um incrédulo, ele é propício a fracassar, né? A ser problemático. Por quê? Porque não tem direção, né? E isso precisa salientar também, irmão, que não é somente de outra nação, de outro credo, não. Por exemplo, são cristãos, um da Batista, outro da Assembleia. Como é que fica? Como é que eles vão, um para a Assembleia e outro para a Batista, um da Presbiteriana, outro da Assembleia? Não tem como, né? Os filhos, onde é que vão ficar? Vão congregar na Assembleia ou vão congregar na Batista? Vão acreditar dessa forma ou vão crer dessa forma? Qual doutrina vão seguir? Então, é um passo muito grande, é um problema muito grande para cada um deles. Então, tende a ser, tende a fracassar, né? O casamento é uma total entrega de um homem a uma mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19, e o versículo 6. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, alma e espírito. Precisam pensar, precisam viver a mesma coisa e ter o mesmo propósito, né? Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e em parte de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ao reino das trevas, né? Há incompatibilidade, irmão, não vai dar certo, não vai dar certo, né? Eu não estou dizendo que sempre vai fracassar, né? Mas não é uma regra. No nosso caso aqui, eu com minha esposa, ela aceitou Jesus primeiro, né? Ela aceitou Jesus primeiro, mas ela conseguiu, com o testemunho, né, e com muita insistência e persistência, me ganhar para Cristo. E hoje nós estamos aqui, né? Mas isso aqui não é uma regra, né? Não é uma regra. Se for possível, você case-se com a crente. Procure um crente para você casar, para você não entrar em conflitos. É impossível calcular o sofrimento de uma união desta natureza, que essa natureza tem causado. Então a gente observa que é impossível, né? São muitas coisas que acontecem. E no final é só lamento, é choro, é dor, é briga, né? É um soldado de Cristo que passou para o lado oposto, né? Porque tem muito daquele negócio de dizer assim, eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ele para Jesus. Nem sempre isso acontece, né? Nem sempre isso acontece. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos,
Forma-se um lar sem direção espiritual. Os filhos estão desprovidos da ajuda espiritual. Quem o seu filho vai seguir? Para onde ele vai? Ele vai seguir o pai crente, a mãe não crente, vai seguir a mãe que é crente e o pai que vai para a bebedice. Ele fica sem orientação espiritual, formando assim uma criança perturbada e sem direção, né? Então vamos lá para o último ponto, quinto ponto: espera em Deus, né? Espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto com a palavra de Deus é muito clara neste apelo: espera em Deus. Esperar, nós sabemos que é uma coisa muito difícil, esperar, mas precisamos esperar no Senhor, né? Como nós já falamos, Isaac, quando foi encontrar uma esposa, né? O mordomo Eleazar orou, pedindo que a Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac. Recebeu uma gloriosa resposta de Deus. Isso está lá em Gênesis capítulo 24, e o versículo 12 a 27. Né? Eliezer, quando encontrou Rebeca, onde é que ela estava? Rebeca estava no Face, estava não. Rebeca estava trabalhando, né? Rebeca estava trabalhando. É a melhor forma de você encontrar uma esposa ocupada, que vive trabalhando, né? Não estou dizendo que ter Facebook, que ter redes sociais é errado. Não, eu estou dizendo que as pessoas não podem se tornar escravos das redes sociais, né? Então, é preciso você orar e buscar. Esperar é ruim, é muito ruim esperar, mas é necessário, né? Para que a gente não caia em uma cilada, para que uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para você. Ou seja, eu não sei se você está observando aqui, mas talvez você já tenha visto. Muitas vezes a gente vai por vista, vai olhar somente o exterior e termina comprando gato por lebre. Termina levando para casa gato por lebre. A velha gatinha aí, né, no meio, e vai lhe azunhar todinho, vai lhe arranhar, e você vai se arrepender. Do mesmo jeito você encontra aquele homem bonito, charmoso, é uma ovelha do Senhor. Não, preste atenção, irmão. Deus pode lhe revelar que ele não passa de um lobo vestido de ovelha, né? Entrega, pois, a tua vida ao Senhor e o teu futuro, né? Deus faz que o solitário viva em família, né? Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isso por ti. Espera, pois, no Senhor. Assim como Deus providenciou Eva do nada para Adão, a sua também vai chegar. Assim como a minha chegou, assim como a de tantos outros chegaram, debaixo de orientação divina e de oração. Vamos para a nossa breve conclusão. Diz o seguinte: a palavra de Deus só mostra vantagens para quem espera em Deus. Inúmeros versículos falam sobre a espera em Deus. Entre eles está Isaías 64:4. Diz assim: desde a antiguidade não se viu, nem não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Então, meu querido, vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena ouvir a voz de Deus e esperar que Deus trabalhe por nós. Eu quero desde já agradecer a sua paciência, a sua participação aí, comente, né? Comente, deixa aí se você discorda em alguma coisa, deixa aí seu comentário, a sua participação, né? Deixa o seu joinha aí, deixa o seu like e compartilhe essa aula para que possa alcançar mais e mais pessoas, né? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Minha esposa vai orar, agradecendo a Deus com uma palavra, agradecendo a Deus, uma oração singela em nome de Jesus.
Já quero agradecer aos irmãos que estão colaborando com o Clevison. O Clevison tem se dedicado muito e Deus tem honrado ele. E Deus, eu creio que 2021 vai multiplicar mais ainda o que Deus vai fazer, porque Deus tem feito maravilha na vida dele, viu? Tem botado ele para trabalhar bastante. E ele tem colaborado muito, tem se dedicado. E Deus, eu creio que Deus já recompensou ele, né? E Deus venha multiplicar os anos de vida dele. E eu agradeço a Deus pelo meu esposo, né, pela vida dele, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Deus deu casa, deu filho, deu tudo que a gente tem. A gente não tem nem palavra para agradecer. É tudo que Deus tem feito em nossa vida. Eu passo quem vai orar é você, Cleber. Amém. Que Deus nos abençoe, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado por tudo que Tu nos tem concedido, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, abençoa a minha família, abençoa a família de quem assistiu esse vídeo nessa noite. É assim, meu Deus, que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Amém.